Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é o prometido vídeo de aviões de Photoshop no Kerbal Space Program. Eu vou fazer vários aviões de Photoshop, mas eu tô começando por esse. O Airbus A3, que é apelidado. Vou estar colocando uma foto aí pra vocês verem como é o avião em si, né? Mas o Airbus A3 é basicamente um Airbus A320. Sem toda a parte do A320, assim... Ele é um Airbus A320 Mini. Você sabe aquele A318? Então, pega ele e transforma ele num gnomo. Pronto, você tem isso. Ele é tão pequeno que eu reparei que nem cauda ele tem na imagem. Então, né? Eu coloquei essa cauda de estabilizador vertical, 2 motores normais. Assim... é muito, assim, surreal esse aviãozinho. E eu espero que voe. Eu acho que esse daqui vai ser um dos mais fáceis de fazer voar. Acho que não vai ser tão complicado colocar ele no ar, né? Tipo, não tem como ser tão complicado, né? Ou tem? Eu preciso desses trem de pouso mais alto, porque senão o nariz vai ficar raspando no chão os motores. Então eu coloquei um outro trem de pouso de 2 rodas na frente. Sim, é esquisito. Mas enfim. Aí a gente vai pro teste de voo. E eu descubro que nem em pé direito ele fica. Foi erro meu esse. Esse aí é bem fácil de resolver. Só jogar o trem de pouso um pouco mais para trás. Olhar o centro de gravidade. E lá vamos nós de novo. O A3 foi um dos mais difíceis de fazer voar. Eu achava que ele seria um dos mais fáceis. Mas não, ele foi um dos mais difíceis. Muito por conta de balanceamento de aeronave. Era muito difícil balancear o A3. Você deve estar se perguntando quais foram os aprimoramentos que eu iria fazer para estabilizar o A3. Eu movi as asas um pouco para trás. E bom, o primeiro teste de voo foi relativamente bem sucedido, como você pode ver. O A3 até que voou bem. Mas tinha um problema. Ele não fazia curva. Então eu pensei, não, tem que consertar isso. Se pergunta, como eu ia consertar o problema da falta de autoridade? Eu tirei a superfície de controle e peguei um elevão grande, como você tá vendo. Era uma solução bem simples pro problema, boba, mas simples. O elevão grande ia ajudar bastante. E já no último teste de voo que eu fiz, o elevão grande, por que ele é melhor que a superfície de controle? Ele tem mais autoridade e mais área. Ele não só é maior que a superfície de controle, mas ele consegue subir mais, por exemplo. Se eu dar o comando para ele ir para cima, ele vai mais para cima que a superfície de controle. Aí eu corri na pista. Vocês vão ver que ele vai decolar bem mais fácil agora. Você vê que ele decola bem mais facilmente. Ele rotaciona muito mais rápido. Isso. Eu dou o Airbus A3 como o primeiro avião de Photoshop concluído. Foi bem difícil de fazer, mas consegui. Ignorando o acidente. Próximo avião de Photoshop é uma espécie de 747 com asas do Concorde. É uma coisa muito maluca. Então eu comecei por fazer o mais difícil, né? Que era o corpo do 747. Pra mim era o mais difícil de fazer no KSP. Porque ele envolve muitas coisas. Fazer um segundo corpo, fazer um nariz correto. Resumindo, é bem difícil. Enfim. Depois que eu conseguisse fazer o corpo, a parte difícil seria fazer as asas do Concorde. Pra quem não conhece, o que eu duvido que se você tem mais ou menos uns 15 anos você não sabe, o Concorde foi um avião supersônico que voou entre os anos 70 e os anos 2000. O Concorde era extremamente veloz, ele voava em Mach 2, que é 2 vezes a velocidade do som, que dá mais ou menos uns 2.000 por hora, enquanto carregava passageiros. Tá, não eram muitos passageiros e ele era desconfortável, mas era rápido. O que era bem maneiro. Eu gostaria de ver ele de volta, mas como ele consumia muito combustível... Podem esquecer, galera, o Concorde nunca vai voltar, o 747 também não. Então, pelo menos, a gente pode imortalizar os dois na forma desta aeronave com asas de Concorde e corpo de 747. Pra deixar claro, ele também vai ter os motores do Concorde, tá?
Não pense que eu vou colocar 2 motores turbofan aqui. 4 motores turbofan. Isso ia descaracterizar totalmente a característica do Concorde, né? Eu vou colocar 4 motores com afterburner nele, que é o pós-combustor. Enfim. Gente, eu vou falar agora. Essa construção foi a mais difícil. Porque essas asas do Concorde, cara, elas me tomaram mais ou menos uns 25 minutos. Assim, foi uma cota para eu terminar essas asas. Então eu vou pedir aqui, aproveitando que você sabe do quanto demorou, não só para fazer as asas, mas para fazer todos os aviões desse vídeo, para você, se quiser, deixar o like e se inscrever, cara, por favor. Demorou mó tempo fazer esse vídeo, eu quero um pouquinho de suporte. Assim, pra eu ver que vale a pena eu continuar gastando tempo, porque eu gastei muito tempo fazer esse vídeo, sabe? E eu não quero gastar tempo em algo que eu vejo que não dá engajamento. Entendeu? Então, por favor, dá um like, se inscreve, faz essas coisinhas aí. Na moral, por favor. Depois de colocar a angulação nas asas do 747, pra quem não sabe, o Concorde tinha umas asas meio anguladas, tá? Meio não, bem anguladas. Era uma asa muito bonita. Eu amava a asa do Concorde. Eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus, que obra de arte. Era uma asa bem feita, assim. Você vê que os caras que fizeram demoraram muito pra fazer a asa. E eles conseguiram fazer tão bem feito que até eu demorei pra fazer a asa. Ai. Tem hora que eu até me arrependo de ter gasto tanto tempo nesse avião. Mas aí eu lembro que pelo menos eu posso imortalizar ele. Falar, ó, minha conquista aqui, ó. Fiz um 747 com as asas do Concorde. Depois de colocar os elevadores e, bom, preencher esse espaço que tava feio. Bem feio. Com uma pequena asinha. Era hora de fazer os motores, né? Porque, bom, o Concorde é característico por ser rápido. Então vamos fazer esse 747 velozinho, no mínimo, rapidinho, né? Eu vou testar, na verdade, no vídeo vocês vão ver que eu testo, pra ver se ele realmente bate a velocidade do som, né? Depois de colocar 2 motores com afterburner, eu lembrei que o Concorde tem 4. Então vamos colocar 4 motores com afterburner. Depois de fazer uns leves ajustes e reposicionar eles na asa, eu tava vendo e falar, tá, mas eles estão muito fraquinhos. Sem os afterburners, eles estavam muito fraquinhos. Eu falei, o Concorde tinha uma potência boa, então eu coloquei 4 motores turbofan. Fale que eu trapaceei, tá, amigo? Mas eu só tava fazendo isso aqui voável. Enfim, depois de dar uma balanceada no centro de lift, no centro de levitação e no centro de massa do avião, para deixar o avião em si mais estável, coloquei uns trem de pouso, ajeitei a altura, falei, beleza, hora de voar. Eu nomeei ele de 747 CCW Concorde Wings. E, bom, depois de dar muitos autostruts nas asas, foi muito autostrut, galera. Foi muita estruturação para manter esse avião inteiro. Eu falei, beleza, hora de voar. Enquanto vocês esperam carregar aí, saibam que demorou bastante realmente para fazer esse avião. Esse aqui é o que eu mais tenho orgulho de todos de ter feito. Então bora pro teste de voo. Enfim, como vocês podem ver no vídeo, o avião spawnou. Eu liguei os tecnicamente 8 motores, mas são só 4, tá? Coloquei aqueles 4 motores a mais só para o Concorde, para esse 747 CCW ser voável, senão ele não ia voar nem a pau. E bom, fui analisando quanto impulso eles estavam produzindo, 60% do peso, e falei, tá bom. Depois no ar eu vejo porque eles ganham um pouco de impulso. Eu sei, esse impulso vetorado aí que vocês estão vendo os narizes do motor se mexer, não é preciso, mas tudo para fazer esse avião aqui voável, né? Até porque esse avião tecnicamente na vida real nem ia ser capaz de voar. Entendeu o problema? Então tive que fazer umas maracutaias aí para fazer ele voar bem. E aqui a pergunta seria a prova de fogo que eu ia testar no vídeo. Eu vou cortar porque demorou bastante tempo mesmo. Ele é supersônico? Era a pergunta. Para quem não sabe qual é a velocidade do som, a velocidade do som é mais ou menos 343 metros por segundo. Vocês podem ver que ele estava indo bem rápido, ele estava chegando nos 310 metros por segundo, que é quase a velocidade do som. Chegou aos 320, ó. Vocês podem ver facilmente. Eu tô falando aqui porque eu não lembro o quão rápido ele foi.
330 metros por segundo e tá bem consolidado. 330, 339, 340, 41, 42. Eu comecei a virar, então ele começou a queimar a velocidade, mas eu não duvido que ele atingiria a velocidade do som. Então ele chega à velocidade do som. Então é isso. Mais um avião de Photoshop concluído, que foi o Boeing 747 CCW Concorde Wings, ou asas do Concorde, né? Então é isso. Bora pro próximo avião de Photoshop e o último de hoje. O próximo e, consequentemente, o último avião de Photoshop seria o que eu gostaria de apelidar de Boeing 7777. Acho que seria isso, né? Porque ele é um Boeing 777 tão longo que precisa de 2 asas para se manter no ar. Você fala, ai, mas no KSP você não fez um avião longo assim, anormal. Mas considere que as coisas no KSP são tudo em escala um pouco menor, né? Até a atmosfera um pouquinho mais baixa. Enfim, esse avião eu sabia que já ia ser um desafio porque eu tive que desenhar uma cauda nova. Vocês têm noção que ia ter que desenhar uma cauda só pro avião, pra ele conseguir se manter no ar? Que eu olhei pra cauda pequenininha e falei, essa cauda não vai aguentar o tranco. Nunca que ela vai conseguir manter o avião no ar, nunca, assim. Eu falei bem sincero, nunca que essa caudinha vai manter o avião no ar. Tem que fazer uma maior. E por incrível que pareça, essa cauda me tomou tempo. Mas foi muito tempo, não achava que essa cauda ia me tomar tanto tempo fazer, cara. Eu olhei assim e falei, só fazer a cauda. Eu fui ver, é pra fazer a cauda. Assim, de novo, essa cauda me tomou muito tempo, que foi um pouco, não frustrante, foi até que legalzinho de fazer ela, mas eu senti como se fosse um desperdício. Eu não acredito que eu perdi tanto tempo fazendo a cauda do avião. O estabilizador vertical, né? Estabilizador vertical feito, depois de fazer uns ajustes nele, né? Era a hora das 2 asas. Eu não ia usar essas asas normais, porque elas são difíceis. Eu ia fazer uma asa customizada só pro avião. Eu ia começar com essas asinhas e ia ir aumentando elas até eu falar, chega. Dobrei de tamanho, dobrei de tamanho, dobrei de tamanho mais uma vez. E olhei e falei, esse tamanho tá bom, agora é só preencher os espaços vazios, né? Da asa. Então eu comecei a preencher. Coloquei uma asa. Aí eu coloquei uma outra. Coloquei mais, né? Como vocês podem imaginar, esse processo foi meio chatinho. Colocar asinha por asinha me tomou, além de tempo, paciência, porque foi chato de fazer. Depois disso, era só dar mais uma ajustada fina. Colocar a parte mais interna da asa, depois que eu fiz o comando errado. Ai, meu pai. Enfim. E colocar finalmente o último pedaço de asa. O último pedaço de asa. Coloquei um winglet. Porque, bom, aviões modernos, né? Tentei angular, mas falei, não, deixa reto mesmo. E depois de muito auto-strut, eu podia colocar os 2 motores Goliath. 2 motores posicionados, você vai falar, mas como que você vai fazer pra pôr igual? Simples, eu copiei a asa. Mas depois eu deletei, porque eu pensei, onde que eu coloco, né? Pra deixar além de estável, o avião esteticamente ok. Falei, tá bom, então primeiro vamos colocar a superfície de controle, né? Pra controlar a aeronave. Ok, depois de fazer uns ajustes na rolagem e tudo, eu copiei a asa. Falei, vou colocar ela onde? Porque eu não queria que ela tomasse o papel da cauda, né? Você olha assim, eu falo, não quero que ela tome o papel da cauda por completo. Porque o avião tem uma cauda no Photoshop. Na imagem do Photoshop. Eu copiei simplesmente o estabilizador vertical que eu fiz. Foi pronto, a cauda, tô sem paciência. Eu peguei a asa maior, fui trazendo ela pra frente, devagarinho, devagarinho. Só que não, trouxe rápido, porque, bom, perdi a paciência de novo. Depois de alinhar as 2 asas, é hora dos trem de pouso. Coloquei 4 conjuntos de trem de pouso com 2 rodas. Porque sim. E é isso. O nosso Boeing 777777777777777777 tava pronto para voar. Depois de mais um pouco de autostrut,
eu fui pro primeiro teste, né? Primeiro teste de voo. E bom, não tem autoestrante bastante. Voltei pro hangar. Coloquei mais autoestrante. Bom, esse Boeing aqui, eu nem ia me atrever a tentar manobrar ele pra fazer uma curva ou coisa assim, que eu falei, isso aqui não vai fazer curva. Assim, pelo menos não bem, de jeito nenhum, sabe? Então eu falei, se voar e provar que consegue fazer uns movimentos básicos, tipo rolar, guinada, arfagem, foi, tá bom pra mim já. Eu não vou fazer o retorno e tentar pousar esse tijolo. Como vocês podem ver, eu achei que ficou bem proporcional, assim, com o da imagem. E, bom, eu percebi que ele tava acelerando bem devagar. Assim, como vocês podem ver, tava muito devagar essa aceleração. Muito devagar. Depois de dar uma leve alinhada usando a cauda, né? Que já foi até o primeiro teste, falar, tá, ele consegue performar a guinada mesmo em velocidades baixas. E, bom, dá meio que uma forçadinha de leve pra ajeitar o avião. Depois que ele já estava ajeitado, falei, vou tentar decolar, vai. Tentei forçar, falei, quer saber, vamos esperar até o fim da pista? Que ele não ia decolar de jeito nenhum sem o fim da pista, aquela queda, né, do final da pista. Então tava chegando. Eu percebi que a cauda precisava de uns autoestrutes, mas desisti, falei, não. Aí, bom, eu tive que cortar porque a gravação tava ficando muito longa, eu dividi. Eu falei, olha, tá voando. Então tá bom, né? Vai assim mesmo, né? Consegui, cumpri o objetivo. Decolei com o avião, ele tá voando bem. Então é isso, terminei o vídeo dos aviões de Photoshop que vocês escolheram com a comunidade, né? A aba da comunidade. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se quiser, deixa o like, se inscreve. Valeu e falou!